Eu quero ler a história de um homem fantástico que saiu de uma crise financeira através de uma chave. E se você está numa crise financeira, você está com dificuldade, se você não sabe o que fazer, se diante de você tem uma barreira, um problema e você não tem como resolver, eu vou te ajudar. Fica comigo que eu posso te ajudar. Eu tenho uma resposta que com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Mendes, pastor, apóstolo, sou pastor da igreja Avivando as Nações. Nós estamos em Brasília, DF. No dia que você chegar em Brasília, nos procure, vai ser uma honra recebê-lo. Se você ainda não faz parte desse grupo de oração, está vendo aqui escrito, inscrever-se, você vai clicar e você vai fazer parte da minha comunidade. Você vai fazer parte do meu grupo de oração. Você vai fazer parte da minha família. Eu estarei orando por você e também pela sua causa, pela sua família. Vamos lá? Em 2 Crônicas, capítulo de número 20, começa do 1 e vai até o final do capítulo, salvo engano, 35. Nos conta a história de um homem, de um rei fantástico. Eu vou ler com você poucos versículos, só para você ter a compreensão e nós vamos trabalhar e você vai perceber o que vai acontecer. E sucedeu que, depois disso, filhos de Moabe e os filhos de Amon, os Moabitas e os Amonitas, e com eles outros dos montes vieram a peleja com Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu, olha isso, então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. A Bíblia nos diz que vêm os inimigos contra Josafá, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, os Moabitas e os Amonitas, e todo o povo de Seir, sitiou a cidade. Sitiou e Josafá não tinha o que fazer. Veio então os mensageiros e falaram: ó, não tem como, o povo é muito. Observe o que Josafá fez. A Bíblia diz que ele apregoou um jejum e diz: hoje ninguém come, ninguém bebe, hoje todo mundo vai jejuar. E eles foram buscar Deus. Olha isso. Imagine uma crise financeira, uma escassez, havendo fome, necessidade. Depois disso, vêm os inimigos, sitiam a cidade, não tem mais o que ser feito. Era uma força desproporcional, era 100 por 1, era 100 soldados contra 1, não tinha como vencer. Nesse momento, nós temos que compreender algo. Todas as vezes que nós passamos por afrontas e uma luta desigual, Deus sempre está conosco, sempre. Nós não podemos esquecer que Deus está conosco sempre. Mas algo acontece, é como se fosse uma bomba lançada no campo do inimigo, quando você apregoa um jejum e oração. Se você está numa crise financeira e não sabe o que fazer, vai orar e jejuar. Tenho certeza que você é uma pessoa competente, esforçada, você está fazendo o seu melhor, mas não vai, parece que não rompe, parece que as coisas não caminham. O grande segredo é a gente orar e jejuar. Claro que eu sou daqueles adeptos, que nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos esforçar o máximo que a gente puder. Mas tem situações que são muito maiores que a nossa força. Tem situações que são maiores que a nossa capacidade. É como você lutar contra um gigante, não tem como. Como que você vence algo assim? Orando e jejuando. Quando você ora e jejua, a Bíblia diz que os céus se movimentam ao nosso favor. Eu me lembro de um personagem chamado Daniel, que orou e jejuou. Deus enviou resposta. Ana orou e jejuou. Deus enviou resposta. A Bíblia diz que Davi orou e jejuou.
Deus enviou a resposta. Elias orou e jejuou. Deus deu uma nova direção. Todas as vezes que a gente ora e jejuma, algo sempre acontece. Sempre. O jejum, ele é uma ferramenta, é um instrumento, é uma arma de guerra que Deus deu à igreja. Porque quando você jejuma, você mortifica o seu desejo. Você mata a sua carne. Você crucifica a sua carne. Claro, quando você faz um jejum de abstenção de alimentos. Mas esse jejum de alimentos, ele é muito forte. Se você está com a crise financeira, está buscando emprego, se você entregou um currículo, você vai fazer um concurso, jejuma. Mistura a sua capacidade, que é limitada, com o poder ilimitado de Deus. Como que a gente ativa isso? Jejuando. Quando você jejuma, você desperta em você uma capacidade, uma sensibilidade. Você começa a orar mais, você começa a ficar mais sensível, você começa a ouvir a Deus, você começa a ver anjos, você começa a ver o sobrenatural, você começa a ouvir Deus falar com você no seu ouvido. O jejum, ele te afina. O jejum, ele te deixa sensível para ouvir a voz de Deus. Josafá, ele apregoou o jejum. Quando ele está terminando a sua oração, ele diz algo fantástico. Ele diz assim: Senhor, eu não sei o que fazer com essa multidão que vem contra nós. Todavia, os nossos olhos te contemplam. Todavia, eu vou fixar o meu olhar em ti. Ele estava jejuando, e a Bíblia diz que ele teve medo, olha isso. Ele teve medo, aí ele apregoou um jejum. Ele não descartou a realidade. Era uma multidão incontável. Os camelos inumeráveis. Não tinha como. Ele sabia da realidade. Só que o jejum, ele te dá coragem. Ele te dá uma audácia. Ele te dá uma intrepidez que você vê e fala assim: vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Vai acontecer em nome de Jesus. Ele falou assim: eu não sei o que fazer com esse povo que está vindo. É muito. Todavia, estou olhando para ti. O Senhor vai me dar vitória. Depois dessa oração, Deus deu uma direção para Josafá. Deus diz: Josafá, sobe o monte, vai orar e veja o que eu vou fazer. Olha só, ele jejuou, orou, consagrou a sua vida e fixou o olhar em Deus. E Deus falou: agora, vai cantar, vai me adorar, sobe o monte, leva os levitas, leva os sacerdotes, vai orar. E ele foi orar. Quando ele está cantando, adorando, houve uma guerra. E Deus colocou os filhos de Amon contra os filhos de Moabe, contra o povo de Seir, e houve uma guerra entre eles. E Josafá estava orando, estava tocando a sua flauta, a sua harpa, cantando, salmodiando, festejando. Por quê? Porque ele apregoou um jejum e Deus deu direção. A Bíblia diz que no outro dia, olha como que isso é forte, no outro dia, quando ele vê, ele olha e percebe que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e o povo de Seir, que eram inumerosos, eram incontáveis os camelos, os soldados, estavam todos mortos, todos mortos. Um matou o outro. Um inimigo matou o outro inimigo. Josafá passou 3 dias, olha, 3 dias pegando os despojos, pegando as riquezas, pegando a comida, pegando as armas, pegando os camelos, os animais. Foram 3 dias saqueando os despojos dos inimigos. O que eu quero te dizer? Quando tudo começou? Quando ele teve a notícia ruim e disse: vou jejuar. O jejum, ele te dá esse poder. Tá difícil? Vai jejuar, vai orar. Tá complicado? Vai jejuar. Pastor, eu não consigo emprego? Vai jejuar. Fulano me trouxe uma notícia que alguém na minha família está com enfermidade incurável. Vai jejuar. O jejum, ele muda circunstâncias. E hoje, Deus te trouxe aqui, porque Deus quer que você jejue. Porque essa noite vai ser especial para você. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ter uma
uma afinidade espiritual. Eu profetizo sobre a sua vida. Você vai estar alinhado com Deus, com Deus. Nós vamos orar pela sua necessidade financeira. Você vai escrever o que você precisa, o que você quer, o que você quer. Deus me colocou aqui algo que parece que é pequeno para alguém, mas tem alguém aqui agora que está querendo trocar a sua geladeira. Parece pouco para muitos, mas para essa pessoa é muito. Ela quer comprar, Deus me mostra aqui agora uma geladeira. Interessante isso. Era aquela geladeira side by side, eu acho que é o nome dela, que sai uma águazinha na porta. Você está namorando essa geladeira, está querendo, só que, meu Deus, é muito caro. Deus vai te dar como um presente. Parece pouco para muitos, mas para você que está querendo é muito, e Deus vai te abençoar. Quando você jejuma pela sua vida financeira, tudo muda. Josafá, ele orou pela escassez, ele orou para que Deus mandasse abundância, e aconteceu. Você vai jejuar e você verá o que Deus vai fazer. Escreve o que você quer, nós vamos orar em 2 minutos. Em 2 minutos nós vamos clamar aos céus e bradar a bênção sobre a sua vida. Amém? Antes, você faz a sua oração, dá um joinha aqui se você está gostando desses estudos e logo após terminar o vídeo, envia para 7 pessoas que você ama bastante, que você quer que essa pessoa seja abençoada. Vamos falar com o nosso Deus? Deus me deu uma direção para orar pelas finanças, pela sua vida financeira mesmo, para que você tenha muito, você tenha prosperidade, que você enriqueça, que você tenha sobejando, para que você possa ter boas obras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um coração na obra? Se Deus te abençoar, o que você vai fazer? Você vai gastar o seu dinheiro só com você ou você vai abençoar a igreja que você congrega? Abençoe a sua igreja. Seja dizimista fiel lá na sua igreja. Contribua. Quando você fizer isso, você vai perceber que o mundo espiritual, financeiro, vai se abrir para você. Experimente o que eu estou te dizendo. Seja generoso na sua igreja. Não estou falando nada pensando em mim, mas na sua igreja. Seja generoso na sua igreja. Seja fiel a Deus. Amém? Vamos orar para a sua prosperidade? Você crê nisso? Então vamos falar com Deus aqui agora. Pai, é pelo poder que é no nome de Jesus que eu apresento a vida financeira, os recursos financeiros. Senhor Deus, eu te peço, abre as portas do céu. Abre as comportas do céu. Deus, multiplica, Deus, as finanças. Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu declaro que cada pessoa nesta noite vai ter uma noite de paz, de alegria, mas ao amanhecer, eu profetizo que haverá abundância, haverá riquezas. Deus, eu profetizo, Deus, que vai sobejar. Deus, eu profetizo, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu declaro que aqueles que fizerem concurso público serão aprovados. Aqueles que vão abrir um CNPJ, Senhor, vai prosperar, vai crescer. Deus, eu te peço agora, Deus, abra as comportas do céu. Senhor, abra as comportas do céu. Deus, abra as comportas do céu e abençoe, Deus, os meus irmãos. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor cumpra a tua palavra, que diz que o Senhor vai satisfazer os desejos do coração. Que o Senhor vai, Deus, o Senhor vai trazer, Deus, para cada um. E o Senhor vai, Deus, suprir todas as necessidades. Pai, nós abençoamos e declaramos a tua bênção financeira sobre a vida de cada pessoa, onde haverá riqueza chegando e prosperidade sem limites, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio em um Deus que abre porta, um Deus que faz o sobrenatural, e eu profetizo que hoje chegou o dia do seu milagre. Deus te abençoe, te amo muito, fica conosco, que nós estamos com uma série sobre o jejum. Deus te abençoe. Um abraço.